Shalom. Esta é a nossa unidade de número 6. Trataremos do verbo hebraico. O verbo hebraico é o tema mais extenso da gramática, que merece retornarmos a esse assunto, mas vamos fazer aqui uma introdução ao verbo para que você possa compreender ainda melhor a Bíblia, a palavra de Deus. Vou dar alguns exemplos, a questão do tempo verbal. Em português, o tempo verbal é mais ou menos definido, presente, passado, futuro. Em hebraico, esse tempo verbal não é tão rígido assim. Ele depende do contexto, da ação verbal. Vou dar 3 exemplos. No português, se eu dissesse, lancei um livro de poesias na Bienal do Livro em São Paulo, você diria que esse verbo, lancei, está no tempo passado. Escreverei um livro em celebração ao centenário do Colégio Batista Mineiro, do Sistema Batista de Educação, você diria, escreverei, é futuro. Escrevo e lanço um romance. Então, o verbo escrevo, lanço, você diria, está no tempo presente. Mas se eu dissesse, lanço um romance ano que vem nos Estados Unidos, então você diria, olha, o verbo está no presente, mas a ideia é de futuro. Então, no português temos pelo menos o verbo no presente usado com a ideia de futuro, quando você indica, por exemplo, amanhã, viajo amanhã. Em hebraico isso é muito comum. Então, o mesmo verbo traduzido no passado pode ser traduzido pelo presente ou pelo futuro. Aí você tem que olhar a ação do verbo, se é uma ação completa ou uma ação incompleta. Então, isso é fácil, porque você vai perceber isso pela terminação, no caso do completo, e pelos prefixos, no caso do incompleto. Então, a característica do completo são os sufixos, só a terceira pessoa, masculino singular, é que não tem sufixo, porque ele é a raiz do verbo. O verbo hebraico tem 3 consoantes na raiz. Em hebraico moderno, se diz que há verbos de 2 consoantes, de 4 consoantes, mas para o hebraico bíblico, consideramos 3 consoantes para a raiz do verbo hebraico. Muito bem. No verbo hebraico, assim como em português, temos as vozes, a voz ativa, passiva e reflexiva. Mas temos algo diferente, temos os graus do verbo, um grau simples, intensivo ou causativo. Então, os 3 graus e as 3 vozes formam os 7 sistemas verbais em hebraico. Eu vou mencioná-los dizendo o grau e a voz de cada um. Então, o sistema kal, conhecido também como pa'al, é um verbo na voz ativa no grau simples. Nifal é a voz passiva do grau simples. E temos o grau intensivo, aí nós temos o piel, que é da voz ativa, o pual, da voz passiva, e o hitpael, da voz reflexiva. Temos o grau causativo, e a voz ativa, o rifil, e a voz passiva, o rofal. Então, estamos utilizando isso, você tem agora diante de si o slide de número 1, em que estamos utilizando o verbo katal. O significado não é tão interessante, que significa matar, mas ele é um verbo interessante, porque ele pode ser conjugado em todas as pessoas e conjugado em todos os 7 sistemas verbais. Então, ele acabou sendo utilizado como um verbo padrão, um verbo modelo,
Por isso estamos utilizando esse verbo aqui nos 7 sistemas verbais. Ele vai aparecer naturalmente na terceira pessoa masculino singular. Então, no sistema kal, ele seria conjugado como katal, ele matou. No sistema nifal, que é a voz passiva, ele seria então niktal, ele foi morto. No grau intensivo, no piel, então ele seria conjugado como kitel, ele chacinou, ou ele matou brutalmente. Na voz passiva, que seria o pual, então ele é conjugado como kutal, ele foi morto cruelmente. E na voz reflexiva, que é o hit pael, então ele é conjugado como hit katel, ele se matou. E no grau causativo, né, o primeiro é o rifil, então o verbo ficaria hiktil, ele obrigou a matar. O grau é causativo. E na voz passiva, que é o rofal, então o verbo é roktal, ele foi obrigado a matar. Dos 7 graus do verbo, as 3 vozes, não 7 graus, né? São 7 sistemas, 3 graus e 3 vozes, nós passamos para o verbo no pretérito ou no completo, também conhecido como perfeito. É o segundo slide, você está verificando a parte em vermelho, refere-se aos sufixos. Então nós temos o verbo lamad, que é o verbo estudar, aprender, e a parte em vermelho é a desinência, é o que dá a pessoa. Então vamos ao exemplo. Lamadti, eu estudei, eu aprendi. Lamadta, tu estudaste, tu aprendeste. Aí tem o feminino, lamadet, tu estudaste, tu aprendeste, referindo-se à mulher. Lamad, ele estudou, ele aprendeu. Lamda, ela estudou, ela aprendeu. Lamadnu, nós estudamos, nós aprendemos. Limadtem, vós estudastes, vós aprendestes. Limadten, que é o feminino, vós estudastes, vós aprendestes. Lamdu serve tanto para o masculino quanto para o feminino. Eles estudaram, elas estudaram, eles aprenderam, elas aprenderam. O slide de número 3 refere-se ao verbo no incompleto, também chamado de imperfeito, que normalmente nós traduzimos pelo futuro simples. Não há futuro composto em hebraico. Perceba em azul os prefixos e em lilás os sufixos. Ele tem prefixos em todas as pessoas e sufixos apenas na segunda pessoa feminino do singular e nas segundas e terceiras pessoas do plural, tanto do masculino quanto do feminino. Vamos à conjugação. Elmod, eu estudarei, eu aprenderei. Tilmod, tu estudarás, tu aprenderás. Tilmdi é o feminino, tu estudarás, tu aprenderás. Ilmod, ele estudará, ele aprenderá. Tilmod, ela estudará, ela aprenderá. Nilmod, nós estudaremos, nós aprenderemos. Tilmidu, vós estudareis, vós aprendereis. Tilmodna, vós mulheres estudareis, vós aprendereis. Ilmidu, eles estudarão, eles aprenderão. Tilmodna, elas estudarão, elas aprenderão. O quarto slide é o particípio presente. Lomed, lomedet, lomdim, lomdot. Lomed é o masculino, eu, tu, ele. Lomedet, o feminino, eu, tu, ela. Lomdim, o plural masculino, nós, vós, eles. Lomdot, plural feminino,
nós, vós, elas. E o último slide, o slide número 5, você tem do lado direito as segundas pessoas do incompleto e do lado esquerdo as segundas pessoas do imperativo. Então, o imperativo hebraico é muito simples, basta você retirar os prefixos do incompleto, basicamente é isso. Você tem o imperativo. Então, tilmod fica limod, tilmidi, limdi, tilmdu, limdu e tilmodna, limodna. Até a nossa próxima unidade. Shalom.